Olá, eu sou a Laura. Eu primeiro queria agradecer a ministra Marisol, a secretária Nara, a Dani, pela oportunidade de estar aqui. Eu recebi esse convite com muita alegria. Eu sou empreendedora, moro nos Estados Unidos há quase 9 anos e em Nova York há 6. Eu tive uma experiência no Texas e depois eu vim para cá com a minha família. Assim, bom, e depois a gente pode conversar lá fora, que vocês vão entender o que eu faço, mas o que mais me motiva de estar aqui eu tive muito apoio quando eu cheguei aqui. Encontrei pessoas maravilhosas, que algumas estão aqui até hoje, estão segurando na minha mão até hoje, sem soltar. Então, poder dividir, né, na verdade, o que eu puder dividir, ajudar, incentivar e empoderar mulheres, principalmente expatriada, eu vou ficar sempre feliz e sempre honrada de participar. Então, muito obrigada aí por tudo. Tá bom? Bom, eu vim dar aula, né? Então, espero que vocês gostem. É uma introdução à precificação. Eu sou engenheira civil, sou especializada em orçamento e planejamento de obra. Então, é uma coisa que eu trabalhei muitos anos, quando eu trabalhei 20 anos no Brasil com isso. E aqui empreendi numa área completamente diferente, que depois vocês vão ver, mas isso aqui faz parte de mim, né? É o que me ajuda muito. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo passar um pouco e ajudar um pouco vocês com o que eu aprendi. A Dani me pediu para falar por precificação, porque muitas mulheres têm muita dúvida de quanto vale o seu trabalho, quanto vale o seu produto. E aqui a gente vai falar de uma maneira que vocês consigam fazer e ganhar dinheiro. Porque o que é precificação? O preço é a quantidade monetária, quer dizer, o quanto de dinheiro que se atribui a um bem ou a um serviço, e ele tem que, obrigatoriamente, cobrir todas as despesas que você teve para fazer aquele bem ou para prestar aquele serviço, todos os custos e gerar lucro. Você tem que ganhar alguma coisa quando você está vendendo, quando você está prestando um serviço. Quando você quer empreender, você quer liberdade financeira, então você precisa, obrigatoriamente, cobrir todas as suas despesas e ter, sim, um lucro, tá? Então, a gente tem que falar primeiro de custo, de despesa, porque essas duas coisas são as principais que compõem o preço do seu produto, e aí a margem de lucro, porque vender sem ganhar não dá, ou pagando não dá, né? Aí, bom, vamos passar, Vitor? Então, vamos falar primeiro de custo. Custos são todos os valores relacionados diretamente à produção do produto ou à prestação de serviço, direto, tá? Então, por exemplo, eu fiz um exemplo aqui de um gorro de lã. Então, vamos pensar assim, para eu fazer o lã, para fazer esse gorrinho de lã, o que eu preciso? Eu preciso da lã, eu preciso dos apliques que eu vou colocar, eu preciso de embalagem e eu tenho meu tempo, né? Não é simplesmente um produto, eu estou confeccionando isso, então tenho tempo. Isso é custo. O seu tempo é custo, né? Você tem que sobreviver. E aí, você nunca pode esquecer de compor esse custo de uma maneira muito cuidadosa. Porque se você erra aqui, você vai errar no preço, tá? Então, vamos passar. Então, eu fiz esse exemplo, eu falei que eu comprei para um gorro, eu gasto um novelo de lã, isso aqui é tudo, né, suposição, porque também o lã não é a minha praia. Mas a gente gasta um novelo, eu vou comprar um aplique para ficar mais bonito. O meu tempo de produção, eu gasto 2 horas e meia, eu acho que o meu valor por hora é $20, eu gasto $50 para produzir e $1 de embalagem. Então, isso aqui tudo é o meu custo. Eu chego que o custo do meu produto é $6, tá? Mas acabou aqui? Não acabou aqui. Vamos passar, Vitor. Porque eu tenho as despesas, tá? Que são que muita gente fala que é despesa indireta, que são despesas que ocorrem no seu negócio, mas que não estão ligadas diretamente ao produto, tá? Então, é a administração, é o tempo que você gasta no Instagram, é o tempo que você gasta para você sair, é o tempo que você gasta na hora que você está negociando com o seu cliente. Então, todos os valores que você vai ter que gastar para manter essa empresa e para vender esse produto, fora da execução do produto propriamente dito, tá? Então,
pode ser imposto, pode ser água, luz, internet, né? Se você trabalha com... Pode ser marketing, tem que ter marketing. E muitas outras despesas, assim. Então, é infinitamente... ela é muito particular ao negócio, ao serviço, ao produto que você faz. Mas é muito importante você prestar atenção e não esquecer desse tipo de despesa. Porque senão, de novo, o teu preço está errado. Não está cobrindo todas as despesas, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, no meu caso, eu falei, bom, a minha hora está lá e o que eu gasto? Eu gasto mais ou menos 3 horas fazendo todo o material de marketing da minha empresa por semana. Eu faço 10 gorros por semana, eu fiz uma conta aqui. Eu gasto 3 horas de $20 dividido por 10 gorros. E eu cheguei no valor, quanto que a minha despesa indireta faz o impacto em cada gorro, tá? Então, isso é muito importante, a gente não pode esquecer. E ela tem que se transformar, sim, no valor, porque ela é uma despesa. O nome já diz, né? Então, Vitor. E aí, o que é margem de lucro? Margem de lucro é o que sobra depois, que eu somo as despesas, que eu somo o custo e vendo o meu produto, e o que sobra para mim é a margem de lucro, tá? E o retorno financeiro, que é o que a gente quer, para que a gente consiga progredir, para que a gente consiga a nossa independência financeira. Então, vamos passar. A gente tem dois jeitos de precificar. Na verdade, são quase 5. 3 muito famosas, e essas 2 são as mais simples, que eu acho que é por onde a gente começa, e é o que a gente faz aqui, né? Então, um método é sobre a margem, sobre o custo. Então, quanto de margem eu vou ter sobre o meu custo, e a outra é margem de contribuição, porque o que eu vou dizer? Quanto que ele vai contribuir para que eu ganhe dinheiro? Depois vamos explicar. Então, vamos primeiro para a margem de custo. Então, o que é margem de custo? Margem de custo é basicamente calcular o custo final, que é custo mais as despesas, e adicionar uma margem pretendida, que é a mais comum, é o que todo mundo faz. Então, como é que eu vou precificar o meu gorro? O meu preço de venda é igual ao meu custo de material e tempo, mais as minhas despesas, vezes a margem de lucro que eu quero ter, né? E aí, às vezes, falar isso é uma conta fácil, mas às vezes não é tão fácil assim. Então, vamos mostrar aqui. Então, eu quero ter uma margem de lucro de 100%. Eu quero lucrar 100% em cada gorro que eu vendo. Meu custo é 60, eu tenho 6 de despesa. Então, quanto é o meu preço de venda? São o meu custo, mais as minhas despesas, pela margem de lucro. 100%, a gente faz 100 dividido por 100, dá 1. Então, aqui você vai ter qual a sua margem de lucro, eu vou chegar no meu preço de venda, tá? Então, se eu tiver 100% de lucro, o meu preço de venda é R$132. Então, nesse preço, eu consigo pagar as minhas despesas, pagar o meu custo e ganhar dinheiro. E eu ganho 100% em cada gorro, tá? Essa é a mais simples e a mais usada, né? Mas, vamos passar, Vitor. Mas que é muito importante a gente compor isso aqui. Isso aqui é muito importante. A gente tem que saber quanto custa. Não é, eu acho que o meu gorro vale isso. Você tem que entender exatamente quanto custa o seu produto. Quanto você está gastando de tempo e tudo isso. Vamos lá. Então, aqui a gente fez um outro exemplo para vocês verem com 70, até para entender o mecanismo da coisa. 70%, 0,7. O meu custo continua o mesmo, minhas despesas continuam a mesma, só que eu vou ganhar um pouco menos, eu vou vender por um pouco menos, tá? E isso você vai, né? Depois eu vou falar lá de como a gente vai saber como chegar a um custo, como é que baliza isso, nós vamos falar. Mas isso aqui é um exemplo simples e básico de como a gente chega num custo, num preço. O outro jeito chama margem de contribuição. Por que chama de contribuição? Porque quanto esse valor que eu vou vender vai contribuir para pagar as despesas fixas e trazer lucro. Então, basicamente, a diferença entre o valor do preço de venda e de tudo que eu gastei. Por que chama de contribuição? Porque contribui. Ele não tem... Vamos passar, Vitor, que tem um... Esses custos, quando eu faço ali a margem de lucro, eu diluo a minha porcentagem em todos os custos e despesas que eu tenho.
Às vezes, o meu produto tem um custo muito alto. Eu faço um gorro com uma lã do Uruguai, que é merino, e aí quando eu coloco 100%, o meu gorro vai lá para cima, entendeu? Então, eu tenho um custo muito alto de material. E aí, eu tenho que fazer, não posso colocar 100%, porque eu não vendo. Então, a gente vai fazer uma conta diferente. Então, eu quero saber quanto que eu vou contribuir, quer dizer, quanto eu vou ganhar para poder vender o meu produto, pagar essas despesas e ter dinheiro. E ganhar mais um pouquinho e conseguir minha independência financeira. Então, vamos lá. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, eu quero ganhar $50 por cada gorro que eu vendo. É isso que eu quero. E eu vou falar, ele custa 60 para fazer, eu gasto 6 de despesa, de tempo, de marketing e tal. Então, se eu quero ganhar 50, quanto tem que ser o meu preço de venda? Os 50 menos o valor que eu quero ganhar. O que eu gasto, na verdade, né? O valor que eu quero ganhar, o preço menos o que eu gasto. Então, quanto é o meu preço de venda? É o quanto eu quero ganhar, mais o que eu gasto, tá? E aí, a gente chega aqui no valor do preço de venda. Esse, 116. Vamos voltar. Voltar não, desculpa, avançar. Não, eu quero ganhar 100. Então, eu faço a mesma conta. Eu quero ganhar 100. Quanto vai ser meu preço de venda para eu pagar os meus custos? Então, meu preço de venda vai ser 100 mais o quanto eu gastei, tá? Então, isso chama margem de contribuição. Então, é quando você você fixa o valor do quanto você quer ganhar por produto ou por cada vez que você presta um serviço, que é muito mais usado quando você tem que, ou o material é muito caro, ou, enfim, você tem que balizar o seu serviço de acordo com as outras pessoas que prestam o mesmo serviço para você estar no mercado. Então, vamos, Vitor. Então, aqui, eu fiz uma planilha para ficar fácil para vocês, porque essa conta é mais mesmo, mas às vezes ela é chata de fazer. Depois, eu não sei se você clicar aqui, você consegue entrar, não sei, Vitor, tem internet aí? Só para vocês verem, mas vai estar disponível isso para vocês? Vamos ver se ela entra. Bom, quando vocês tiverem esse material, que você clicar nesse link, a gente vai abrir uma planilha que vai ter exatamente todas as formulinhas ali, né? Então, você vai colocar quanto custa, quanto você tem de despesa, quanto você quer ganhar, e aí a fórmula está feita, né? Não é uma planilha mágica, para isso funcionar, vocês têm que saber exatamente quanto vocês gastam, tanto de material quanto de indireto. E aí ela vai funcionar. Não sei, não está abrindo, né? Eu preciso dar o acesso para vocês. Vocês vão me vir, né? O que é importante? O que é mais importante para eu vender? Eu preciso saber o quanto meu produto, inserir meu produto no mercado. Porque, por exemplo, se eu quero ganhar 100% numa coisa que é muito cara, e eu vou falar que ele custa 160, ele vai ficar fora do mercado, porque a média é 125. Então, o que é muito, muito importante? Antes de você começar qualquer negócio ou começar a vender qualquer produto, é você fazer uma pesquisa e entender o quanto os seus concorrentes que prestam serviço ou que vendem um produto similares ao seu, estão cobrando, para que você se encaixe dentro desse, para poder começar. Então, o que você tem que perguntar? Quanto que custa nos outros? Para quem que eles estão vendendo? E você tem que descobrir o seu valor de venda no mercado. Porque os produtos nunca são iguais, os serviços nunca são iguais. Então, você vai fazer essa pesquisa e você vai ter que entender qual é o seu posicionamento. O quanto o seu produto é mais valorizado, por que ele é mais valorizado do que o outro. Então, por exemplo, vou voltar na lã cara. Por que o meu produto é mais caro? Porque a minha lã é mais cara. E aí você tem que fazer com que o teu fornecedor, o teu cliente, entenda esse valor. Porque senão, ele não vai comprar. Ele vai comprar no mais barato. E isso é muito importante, né? Então, você poder posicionar. E quando você posiciona, você não precisa estar aqui. E você não precisa estar aqui para vender. Você pode estar aqui. Mas você vai ter que convencer
o seu consumidor e explicar para ele por que você está aqui, né? E isso chama valor. Então, vamos passar? Bom, então a pesquisa de benchmarking que eles falam, que as grandes empresas fazem, é isso. É achar um ponto de referência, que a gente pode fazer sozinho. A gente pesquisa, avalia todas as práticas e como essas pessoas estão fazendo esses produtos que são similares ao meu, né? Então, nunca, assim, é muito difícil falar, quanto eu vou cobrar o meu, mas assim, é muito importante, quanto eu vou cobrar o meu bolo que eu faço? Ah, se a minha vizinha cobra 15, eu vou ter que cobrar 15 também. Não. Você tem que entender quanto é o seu custo, ver se esses 15 está te cobrindo, está te trazendo lucro e entender qual é um ponto de referência. Sem dúvida nenhuma, você não vai cobrar 45. Mas você tem que entender qual o valor. Por que o meu talvez custe 18? Ah, porque o meu ingrediente é orgânico. Ah, e aí você tem que fazer com que esse fornecedor entenda isso. Porque se você não consegue passar, por mais que o teu produto tenha valor, se você não consegue comunicar, a gente não vai chegar, não vai abandonar nenhum. Porque todo mundo quer comprar uma coisa mais barata, né? Se é igual. Só que não é igual, então a gente tem que explicar por que é igual. E aí que a gente fala de valor. Valor é um alvo próprio do seu produto, que é um atributo só, que é um atributo dele que o teu cliente percebe. E aí, quando ele vira um valor, vira um benefício, a compra está garantida, entendeu? Então, quando ele vai no meu gorro de lã, ele fala, não, esse gorro é mais caro que os outros, mas ele é mais macio, mas ele é uma lã melhor, ele não vai pensar no preço. Ele entendeu o valor do meu produto. E aí a compra está garantida. Quando eu presto um serviço, sei lá, eu faço uma massagem, eu uso um óleo diferente, eu tenho uma técnica que eu desenvolvi, e só que eu cobro mais caro, a pessoa vai entender. Ela não vai falar para mim, ah, por que você cobra, sei lá, 120 e a outra cobra 100? Não, ela vai pagar 120 porque ela entende que o teu serviço tem mais valor, né? Então isso é muito importante. E aí, o meu produto, eu vendo produto, eu não vendo serviço. E o meu produto tem um diferencial, que é muito ligado à sustentabilidade, que é um caminho que eu prezo muito e que eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer. É moda, a moda é muito poluente, então a gente tem que, vamos parar de comprar, não vai, o mundo vai continuar existindo, mas a gente tem que ter algum jeito para que melhore isso e que a gente não polua o planeta e não destrua tudo, né? Então, qual é o diferencial do meu produto? Qual o grande valor do meu produto? O grande valor do meu produto é ser um produto sustentável, responsável, do jeito que a gente produz, do jeito do material que a gente usa e com qualidade. Então, hoje, eu me posiciono num lugar que não é dos mais altos, mas também não é o mais baixo. Por quê? Porque quem está comprando o meu produto sabe dessa história. Eu conto muito essa história. Então, quando a pessoa se interessa e sabe que o produto tem valor, ela paga mais do que um outro produto que funciona do mesmo jeito? Funciona. Mas ela entende que o meu produto tem mais valor, né? E é assim que eu me posiciono hoje, que vocês vão ver. E eu acho que isso é muito importante. Quando você consegue fazer com que o teu cliente perceba uma diferença no teu produto, aí que você vai se destacar e aí você vai deslanchar, tá? E aí a Jan, que é a minha sócia, vai falar para vocês de sustentabilidade, que ela é especialista, eu sou especialista em custo, para que como que vocês uma maneira que vocês, nos serviços que vocês façam, prestem, no produto que vocês vendam, como é que vocês podem agregar esse valor ao teu negócio, tá? Obrigada, gente, espero que vocês tenham gostado.